E olha só, gente, agora no nosso quadro de direito, nós vamos falar sobre herança. Quem está aqui com a gente, né, é a advogada Franciele Fronsati. Ela está aqui para tirar nossas dúvidas e, claro, as dúvidas de vocês em casa também, através aí do nosso WhatsApp, que é o 45995254747. Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Muito obrigada. Obrigado pelo convite mais uma vez. E hoje o assunto, olha, acho que vai dar pano para manga, porque quando a gente fala em herança, divisão de bens também, é um pouquinho complicado. Mas eu queria, ó, tem uma pergunta aqui, ó. Meu marido faleceu, eu tenho terra. Minha filha tem direito e quantos 25% ou 50%, se ela tem direito a isso? Ela tem direito? Ela tem direito a algum valor. Nós só não conseguimos dizer qual o valor. Por quê? Porque é necessário analisar o regime de casamento. Mas vamos supor que o regime de casamento dela seja o da comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo que eu construir após essa união será dividido. Nesse caso, ela vai ter direito à metade de tudo, porque foi construído do casal, herdando se houver os bens particulares do falecido, que é o quê? Aqueles bens que ele já tinha antes de constituir essa união. Mas é muito importante que ela busque um profissional para analisar qual o regime, né? Se há bens antes, e aí os 50% mais os valores aí, concorrendo com essa filha dos bens particulares, com certeza ela vai ter. Entendi. Agora o percentual ela vai ter que ser analisado toda a questão de patrimônio e o regime do casamento principalmente. E uma outra coisa, após o falecimento, né? Quanto tempo tem para fazer o inventário? Essa é a Cláudia Neva que fez essa pergunta. Tem um tempo ali, um prazo para fazer isso? Tem sim, Mauro. Inclusive, nós temos que cuidar com a questão da multa, né? A nossa legislação diz que é 60 dias após o falecimento. Porém, superior a 180 dias, há aí um valor a mais no ITCMD, que é esse imposto sobre a transmissão dos bens em relação à herança, né? De até 20% em cima desse imposto. Então, tem que ficar atento. Para não até perder esses prazos também. Para não perder, né? E aí fica muito mais caro para fazer. Nós sabemos aí que já é um valor alto, né? Por isso que a gente fala, né, Franciele, ninguém está pensando na morte, mas sabe que todo mundo vai falecer. Por isso que é importante você deixar meio que programado, organizado, tudo isso desde a parte de testamento, é você conversar com a pessoa que entenda, ver o que é certo, o que não é, como preparar tudo isso também. Às vezes a pessoa fala, mas não quero falar nisso, eu não estou pensando na morte, mas é para não ser tão complicado. Essas procurações, esses inventários, aí tudo cansa depois se você não preparar, né? É como eu sempre digo, Mauro, as pessoas, aqui nós não temos a cultura de falar sobre isso, mas é importante. O planejamento sucessório, nossa, as pessoas gastariam muito menos se elas se organizassem, né? Haveriam muito menos brigas entre os familiares. Nós sabemos aí, como você falou no início, como falar de herança e inventário gera uma certa tensão, porque há muitas brigas, há mortes, né, por essa questão, e tem como se organizar e ficar melhor para todo mundo aí. E assim, Franciele, qual que é a diferença entre herdeiros necessários e herdeiros testamentários? Tem diferença entre os dois também, né? Os herdeiros necessários, aquele que necessariamente, ou seja, nós chamamos de legatários, que são aqueles que houve falecimento, eles já têm direito a essa herança. Aí nós precisamos formalizar ela, claro. Mas daí seria o quê? Os descendentes. Nós colocamos aí como descendentes, netos, bisnetos, né? E os ascendentes, que seria o quê? Os pais, os avós e os bisavós. E aí todos eles concorrendo com o cônjuge ou companheiro. Então esses são os necessários. O testamentário é aquele que eu posso deixar em testamento para alguém que eu tenha algum afeto. Carinho, um sobrinho, alguém que você tem um carinho especial, um afilhado, pode. Isso. Ou também para uma instituição, né, que eu queira deixar. O que ocorre é que nós temos que lembrar da legítima. Eu não posso realizar um testamento com mais de 50% do valor total do meu patrimônio. Então isso não é permitido por lei. Caso venha ocorrer, essa doação é nula. Mas a partir desse 50% pode aí doar, gastar. E se a pessoa, de repente, ela não tem filhos, ela não tem herdeiros, ela pode deixar em testamento para quem ela quiser?
Pode deixar para quem ela quiser, porque os herdeiros necessários são esses. Mas, os primeiros assim, seriam sucessores, você isso, pais, exatamente. avós, filhos e tal. Isso. Ela pode sim deixar para quem ela quiser. E assim, filhos fora do casamento, eles também podem receber a herança? Eles devem receber. Na legislação, eles têm direito como qualquer filho dentro do casamento, né? Ele é filho, geneticamente está aí. O que acontece é que se esse inventário já aconteceu, já foi realizado a partilha, ele vai ter que entrar com um processo de reconhecimento de paternidade e petição de herança, caso ainda não tenha sido reconhecida essa partilha. Porque acontece muito disso também, depois que falecer, principalmente os famosos, brigarem na justiça dizendo que é filho, daí tem que fazer teste de DNA e tal. Mas e se ele já deixou a herança pronta? Tem que mexer tudo de novo? Refazer como se fosse um novo processo de inventário. E aí cabe àquele que descobriu que é filho, né? Investigação de paternidade, petição de herança, e vai ter que vai brigar. Vai dar trabalho. Mas assim, e no caso de não haver herdeiros, com quem que fica essa herança? Se não deixou para ninguém, não deixou nenhum testamento? Por um período o Estado, aí a União, vai procurar algum tipo de herdeiro, né? Vai ser procurado por edital, e aí alguém vai administrar esses bens por um período, vai ser nomeado para administrar, e aí não havendo nenhum tipo de herdeiro, todos esses valores vão para a União, e patrimônio em si vai integralizar o patrimônio da União. E agora sobre as dívidas. Essas dívidas também são herdadas? Porque tem muitos aí que vai deixar só dívidas. Eu acho que estão nesses aí. Mas também são herdadas daí? Mas tem um lado bom disso, que a dívida ela não vai passar o que foi deixado, o valor de patrimônio que foi deixado na herança. Então, vamos supor, foi deixado um valor ali no banco de R$100 mil, e essa dívida é de R$120 mil, não significa que esses herdeiros vão ter que pagar. Então, os valores que vão ser pagos aos credores é até de R$100 mil. Então, os filhos não vão ser cobrados. O que eu sugiro realize um inventário negativo para que esses credores não fiquem ali procurando os herdeiros, cobrando, né? O inventário negativo é para dizer que não há bens a serem partilhados, e daí diminui aí eventuais ações e cobranças. E é preciso de um advogado para fazer um testamento, para entender o testamento, como a gente está falando agora, para entender esses pequenos detalhes? Com certeza, é sempre importante você ter um responsável técnico, né? O advogado ele vai saber ali, mas existem algumas formas de testamento, mas aí se você for fazer por uma escritura pública, por exemplo, você pode fazer mesmo no cartório de notas, qualquer cartório de notas. Se você for fazer um inventário particular, você pode procurar o seu advogado, porém, tanto um quanto o outro, é importante você ter uma análise técnica, até para que ele possa te orientar melhor de como você vai organizar isso. Franciele, agora sim, é possível vender tipo um imóvel de herança ainda em inventário, ainda resolvendo essas coisas? É possível sim, porém nós não temos como fugir do inventário. Tem que passar por inventário. Vai continuar lá, porém através de uma cessão de direitos você consegue sim realizar a venda ali daquele imóvel, mas vai ser necessário em algum momento fazer o inventário, ainda que essa pessoa que adquiriu esse bem fique responsável ali por uma questão de pacto entre as partes em realizar o inventário. Mas assim, a diferença entre inventário e partilha? A diferença, mas estão ligadas, né? Então, o inventário, eu vou fazer o quê? Uma relação de ativos e passivos. Nós estávamos falando ali das dívidas. Ficaram dívidas? O que tem de patrimônio? Que tem que pagar? Há dinheiro, há valores em banco? Essa questão é o inventário. E aí, a partilha, a partir do momento que está tudo organizado, e aí será realizado a partilha desses bens para cada herdeiro de acordo com a sua parte. Tá vendo? Por isso que é bom falar com quem entende, né? Mas vamos lá. Mas agora, petição de herança e sobre partilha também muda ali? Nesse caso, então, apareceu aquele filho que nós estávamos comentando, que ele descobriu agora que é filho. Vamos ter que colocar, ele vai ter que ingressar com uma petição de herança, certo? Para daí ele participar de todo esse processo de partilha. Mas vamos supor também que algum desses herdeiros omitiu um bem que existia para não partilhar. Então, descobriu aí depois que já foi feito todo o trâmite de inventário. Nesse caso, aí vai ser necessário realizar uma sobrepartilha, que seria como um inventário, todos os impostos novamente referente àquele bem. Ou descobriu também que teria um bem. Fizemos ali o inventário e descobriu que tem um bem que não sabia, enfim, aí será necessário uma sobrepartilha.
Nossa, gente, tá vendo? Por isso que é bom se organizar antes, por isso que eu tô falando. Esse fim todo mundo já sabe que vai ter, mas o legal é você deixar tudo prontinho, organizado, para não se incomodar depois, até pra família, né? Que fica difícil você falar sobre isso depois, mas é melhor falar antes. Gratidão, obrigado pela aula de hoje. Eu quem agradeço. E é isso aí, é o pessoal interagindo em casa, que ela veio aqui esses dias e eu falei, ó, vocês de casa que querem saber mais, ó, tá o Insta dela ali, querem saber sobre herança, partilhas, cuidados, manda o assunto que vocês querem aqui, mande as perguntas, como a Cláudia Neva mandou aqui também, que a gente vai convidar novamente para você vir aqui. Obrigado, Franciele. Gratidão. Bora pro intervalo?